E aí pessoal, sou o professor Tupi do Instagram Matemática Tupi e agora também canal no YouTube Matemática Tupi. Se você não é inscrito no canal, inscreva e curta aí os vídeos, que isso é de grande importância para os professores que estão aqui produzindo conteúdo, tá? Vejam só, essa questão aqui é uma questão de concurso que eu achei muito boa, porque eu vou fazer todo o entendimento para poder chegar nesse tipo de questão. Mas eu vou ler primeiro a questão para vocês entenderem o que é que ela pede. Usando seis dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repeti-los, a quantidade de números pares que podem ser formados é. Vejam só, antes de chegar nesse tipo de questão, eu vou fazer um entendimento aqui com vocês. Ó. Imagine que o seguinte enunciado: eu tenho os números 1, 2 e 3 e eu quero formar números que possuem apenas dois algarismos, admitindo repetição. Tá? Esse é o enunciado. Como é que nós podemos fazer isso aqui? Ó? Vamos imaginar aqui a árvore de possibilidades. Se primeiro eu usar o número 1, depois pode ser o número 1, como a variedade das unidades, depois o 2, depois o 3. Aqui, na primeira situação, se eu pegar o número 1 das dezenas e o 1 das unidades, eu formo o número 11. Aqui nessa situação, eu formo o número 12 e aqui o número 13. Iniciando esses dois algarismos com o número 2, eu tenho o número 2, depois eu posso usar o número 1, posso usar o número 2 e posso usar o número 3. Eu posso usar o número 2 novo porque ele admite repetição. Aqui eu vou ter o número 21, aqui o 22 e aqui o 23. Uma terceira possibilidade seria iniciar com o algarismo 3. Depois eu posso usar o número 1 nas unidades, depois o 2, depois o 3. Então assim eu formo o número 31, aqui o 32 e aqui o 33. O que é que acontece aqui, pessoal? Aqui eu tenho um total de 3 possibilidades. Aqui eu tenho mais 3, mais 3 possibilidades e aqui mais 3 possibilidades. Um total de 9 possibilidades. O que é que acontece isso aqui? Eu tenho, na verdade, 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, resultando em 9 possibilidades. Tranquilo até aqui, pessoal? Vejam só. Eu não quero fazer a árvore de possibilidades, dá muito trabalho. Apesar que a árvore de possibilidades é para saber quais são os números também, não só a quantidade, mas saber quais são os números. Você tem como fazer isso aqui através desse esquemazinho aqui, eu vou fazer. Eu quero fazer dois números, ou quero fazer um número com dois algarismos. É isso? Aqui eu tenho o algarismo das... Vou apagar isso aqui. Para não atrapalhar, vou colocar aqui 3 possibilidades. Aqui eu tenho o algarismo das dezenas e aqui das unidades. Certo? Nas dezenas eu tenho... Aqui eu tenho 3 números, não é isso? Quantas possibilidades eu tenho, quantas opções eu tenho de colocar na dezena? Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho aqui, ó, na dezena eu tenho 1, o 2 e o 3 possibilidades. E nas unidades eu tenho quantas possibilidades? O número que pode ser preenchido aqui, eu tenho quantas? Eu tenho 1, 2, 3 em cada uma delas. Então eu tenho 3 possibilidades. E assim, as possibilidades elas se multiplicam entre elas, gerando assim 9 possibilidades. É o que a gente encontrou aqui. Vamos imaginar outra situação agora. Vocês vão entendendo até chegar esse enunciado dessa questão. Ó. Vou colocar aqui. Só uma observação agora é com... sem repetição. Sem repetição, como é que nós podemos fazer o diagrama da árvore? Olha só. Se primeiro eu utilizar o número 1,
Depois, eu não posso usar o número 1 porque não admite repetição. Eu posso usar o número 2 e posso usar o número 3. Se eu começar com o número 2, depois eu posso usar o número 1 e posso usar o número 3 e assim também, eu começando com o número 3, eu posso usar o número 1 e também o número 2, tá? Aqui eu formo o número 12, aqui eu formo o número 13, aqui o 21, 23, 23, aqui o 31 e aqui o 32, tá? Quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho duas possibilidades iniciando com o número 1. Então eu tenho duas possibilidades. Aqui eu tenho duas possibilidades e aqui mais duas possibilidades. No total eu tenho 3 vezes as duas possibilidades. 3 vezes as duas possibilidades que resultam em 6. Repetindo, não quero fazer o diagrama da árvore, quero fazer por aquele esqueminha dos quadradinhos. Vejam só. Quantas... Só um minuto. Aqui. Esses são... Temos que formar números com quantos algarismos? Com 2. Então vejam só, 2 algarismos aqui. O algarismo das unidades, os das dezenas e o algarismo das unidades. Está aqui, dezena e unidade. Quantas opções eu tenho aqui nas dezenas? Tenho 3 possibilidades. Eu posso colocar o número 1, 2 ou 3 aqui. Então eu tenho 3 possibilidades. No algarismo das unidades, se eu coloquei 1 aqui, eu não posso repetir ele aqui. Então o número que eu usar aqui, ele me faltará aqui. Entenderam? Então, se eu colocar, por exemplo, o número 2, 1 aqui, aqui eu não posso colocar 1. Então, dessas 3 opções que eu tenho aqui, se um número fica aqui, eu não posso repetir, então aqui ficam 2 possibilidades, porque uma foi usada aqui e eu não posso repetir ela aqui. Então, as possibilidades elas se multiplicam, resulta em 6 possibilidades. É exatamente o que ocorre aqui, que nós provamos que existem 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse diagramazinho aqui, com esse entendimento, é que você vai chegar na resposta desse tipo de enunciado. Vou responder aqui, vou colocar mais outra observação, para vocês verem. Outra restrição. Imagine que temos o número 1, 2 e 3 para formar dois algarismos com repetição, vou colocar aqui, ó, com repetição agora, mas que formem apenas números ímpares. Vamos fazer o diagrama da árvore. Vejam só. Começando, são dois algarismos, começando com o número 1. Depois eu posso colocar o 2? Não, porque forma o 12. O 12 é ímpar. Nós só podemos ser, os números são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então o 2 já não pode ser usado como segunda opção. Pode haver repetição, então pode ser o número 1 e o número 1. Está apagado aqui, deixa eu pegar outro lápis. Só um minuto. Pronto. Se eu usar o número 1 como primeira opção, na segunda opção pode ser o número 1 e pode ser o número 3. Formando o número 11, que é ímpar, e o número 13, que é ímpar. Começando com o número 2. Pode fazer o número 1 e pode ser como segunda opção o número 3. E começando com o número 3 pode ser o número 1 e o número 3. O que é que acontece aqui? Eu vou ter aqui o 21, aqui o 23 e aqui o 31 e aqui o 33. Eu vou ter duas opções aqui e duas opções aqui, formando um total de 3 vezes as duas opções, que resulta em 6. Fazendo por aqui o esqueminha dos quadradinhos. Vamos lá. Não quero fazer o diagrama da árvore, não quero fazer os quadradinhos. Eu tenho aqui, vou colocar aqui embaixo. Eu tenho aqui,
o algarismo das dezenas e o das... Opa, parecendo P agora. Das dezenas e aqui das unidades. Vejam só. Olhando aqui o diagrama da árvore. Para o algarismo das unidades, eu tenho, das dezenas, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3. Para as unidades, eu tenho quantas? Eu tenho 2. Aqui eu só tenho o número 1 e o 3, em todas elas. Mas não pode repetição porque não tem 3 em 3, por causa dessa outra restrição aqui. Então, pessoal, o ideal para esse tipo de cálculo aqui é você iniciar da última restrição. A última restrição só admite os números ímpares. Para ser número ímpar, quais são as possibilidades que eu vou ter nas unidades? Eu vou ter o número 1 ou posso usar o número 3. Não posso usar o número 2 aqui. Então, eu vou ter aqui duas possibilidades só, o 1 e o 3. E para a primeira opção, eu vou ter todas as 3 possibilidades. Aqui, ó. Opa. Todas as 3 possibilidades. Para a primeira opção, para as dezenas, eu tenho 3 possibilidades. E essa aqui que tem mais restrições nas unidades, eu apenas tenho 2. Se não tivesse isso aqui, seria 3 e 3, tá? As opções, as possibilidades se multiplicam, então tem um total de 6 possibilidades. É exatamente o cálculo que a gente fez usando o diagrama da árvore. Vamos para outra situação para poder chegar exatamente nessa questão que eu quero mostrar para vocês. Imagine agora esses 3 algarismos que podem formar números com 3 algarismos, tá? Que pode haver sem repetição. Vamos fazer agora. Repetindo o diagrama da árvore. Primeiro eu inicio com o número 1, são 3 algarismos. Depois pode ser o número 2, não posso repetir. E depois o número 3. Não é isso? O 1, depois eu posso fazer o número 2, pode ser o número 3 e pode ser o número 2. Iniciando com o número 2, depois pode ser o número 1, depois pode ser o número 3. Iniciando com 2, pode ser o número 3 e depois pode ser o número 1. E iniciando com o número 3, pode ser o número 1, depois como algarismo das dezenas, depois o número 2 das unidades. E assim pode ser o número 1, o número 2 e também o número 1. Então, pessoal, ó, quantas opções eu tenho aqui? Aqui eu tenho 2 possibilidades. Aqui eu tenho 2 possibilidades. E aqui eu tenho 2 possibilidades. Vamos fazer o diagrama. Então, no total aqui eu tenho 6 possibilidades, não é isso? 2, 2 e 2. Vamos fazer o diagramazinho que eu ensinei a vocês, que é o dos quadradinhos, né? Ó, vejam só. Eu tenho aqui o algarismo das centenas, que são 3 algarismos agora. Coloca aqui, passo para lá, depois eu mexo com ele. Vou colocar mais abaixo aqui, ó. Tá já apagando também isso aqui, só um minuto, pessoal. Ó. Descartar o vermelho aqui, tá? Então vejam só, aqui eu tenho 2 possibilidades. Fazendo aqui o diagrama, eu tenho um quadradinho relacionado às centenas, às dezenas e às unidades. Não é isso? Coloca aqui, ó. Dezena, centena, ao contrário, né? Centena, dezena e unidade, tá? Iniciando aqui o número das dezenas, das centenas. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Não pode repetir. Eu tenho aqui 3 possibilidades. Eu tenho 1, 2 e o 3. É isso? Na segunda opção, nas dezenas, eu tenho quantas possibilidades?
Se uma não pode repetir, seja lá o número que eu usei aqui, eu não posso repetir aqui. Se aqui eu tinha 3 possibilidades, ficou um número aqui e daqui só me resta 2 possibilidades. Se eu tinha 3 possibilidades no início, uma ficou aqui, a outra aqui, ficou quantas para cá? Uma possibilidade. As possibilidades elas se multiplicam, então tenho 3 vezes 2 vezes 1, tenho 6 possibilidades. Que é o que a gente encontrou no início, né? Aqui, ó, 2, com mais 2, com mais 2. Vamos responder a questão a partir de tudo que a gente mostrou aqui, que eu mostrei. Vejam só. O que é que a questão está dizendo? Que temos que usar 6 desses 7 números. Então vamos lá. 6. No caso aqui, tem um logaritmo, 2, 3, 4, 5, 5, colocar outra aqui desse lado, então 6, tá? Eu tenho essas 7 possibilidades para colocar 6 em 6 números, tá? Posso usar 6 números entre esses que estão aqui expostos. Detalhe, não pode repetir e tem que ser números pares. Começamos da última restrição. Para ser número par, só pode ser terminado em número par. Desses números que estão aqui, eu vou colocar eles aqui embaixo. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Quais são os números que eu vou utilizar aqui como último para que termine sendo par? Eu posso usar o número 2, o 4 ou o 6. Vou colocar até aqui, ó, 2, o 2, o 4 e o 6. São quantas possibilidades aqui? Eu tenho 3 possibilidades. Eu não posso repetir. Então, seja lá qual for o número que eu for utilizar aqui ou não, quantas opções me restam para isso aqui, ó? No total são 7, não é isso? Mas uma necessariamente tem que ficar aqui. Uma dessas aqui tem que ficar aqui. Me resta quantas possibilidades para cá? 6 possibilidades. Eu tinha 7, uma obrigatoriamente está aqui, não posso repetir, então me restam 6 para cá. Eu tinha 7, uma ficou aqui e outra ficou aqui, me restam quantas para cá? 5 possibilidades. Tinha 7, menos 1, menos outro e menos outro, me restam 4 possibilidades. E aqui restam 3 possibilidades e aqui restam 2 possibilidades. Mas professor, se admitisse repetição, isso seria outra história. Ó, isso aqui é a resolução disso aqui. Mas se admitisse repetição, um dos números começaria por aqui novamente. Eu tenho como nessa opção aqui, nesse último algarismo, eu só posso usar o 2, o 4 ou o 6. Um eu fiquei aqui, mas um deles eu posso repetir aqui. Então aqui eu teria apenas 3 possibilidades. E da minha quantidade de possibilidades totais, eu posso repetir o que eu escrevi aqui, eu posso escrever aqui. Então, eu voltaria a ter 7 possibilidades. E aqui 7 novamente, porque eu posso repetir o daqui, aqui. Então, eu teria 7 possibilidades, 7, 7 e 3. Eu só teria essa restrição. Porque vai diminuindo, porque é sem repetição. Qualquer dúvida, pessoal, coloque aqui nos comentários ou vá no meu direto que eu repito esse vídeo e explico de outra maneira para vocês, tá? Eu espero que fique entendido até aqui, pessoal. Repetir. Eu tenho 7 possibilidades que vão ser destrinchadas em 6 números. Só que não pode repeti-los e tem que ser números pares. Então, para ser número par, só posso usar o 2, o 4 ou o 6 como último algarismo aqui, ó. O 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 possibilidades para ele. Se um ficou aqui, eu não posso repetir. Se um escrever aqui, seja lá qual for, se eu escrever ele aqui, quantas possibilidades eu tenho aqui para iniciar aquela
Desculpa. Para iniciar aquela árvore lá de possibilidades. Eu tenho apenas 6. Um ficou aqui. Então, de 7 agora só me restam 6. Se uma ficou aqui e outra ficou aqui, me restam 5 para cá. Uma ficou aqui, outra aqui, me restam 4, aqui me restam 3, me restam 2. Lembram-se que as possibilidades eles se multiplicam. Então, o resultado dessa questão, pessoal, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3 resulta em 2.160 possibilidades. Beleza? Qualquer dúvida, mande no direct, curta, comente, coloque nos comentários aqui o que você achou e até a próxima. Valeu!